Custos em cloud são mais complexos do que parecem. Deixa eu tentar explicar um pouco isso aí, deixa eu tentar fazer um paralelo com o passado recente, né? Então, no passado recente, quando eu precisava fazer uma aquisição de um servidor, eu simplesmente pegava processamento, memória e disco e comprava. Vinha aquela relação de itens lá que a gente chama de part numbers, né, de SKUs, mas basicamente eu olhava para isso. E a garantia, se era de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então era muito mais simples no passado entender esse modelo de contratação para rodar uma aplicação. Quando a gente começa a olhar para o mundo de nuvens, isso já não é mais verdade. Eu tenho uma complexidade muito grande. Eu preciso ter um entendimento maior. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu faria, né, era ter alguém do meu lado que tenha conhecimento nas políticas comerciais de cada item desse dentro de uma nuvem de grande porte. Aí eu estou falando de AWS, Azure, IBM, Google, Oracle, esses 5 aí, os top 5 aí. Então, por exemplo, eu vou pegar um item de armazenamento. No passado eu precisava ser o seguinte, eu quero 2 teras de armazenamento e basicamente acabou. Às vezes eu pedia lá uma performance de disco, 15 RPM e tal, e assim vai. Quando eu estou olhando para o mundo de TI, quando eu falo de armazenamento, aí eu tenho que saber o seguinte, quanto que eu preciso de giga, qual é a requisição que eu vou precisar, se é um disco, se é para armazenamento quente ou frio, né? Se eu vou replicar ou não. Então eu tenho uma série de parâmetros ali, ou pelo menos de informações, de pré-requisito que eu preciso para entender, para eu poder fazer aquela cotação. Então realmente o mundo de nuvem, para que a gente possa ter um entendimento, ele ficou muito complexo. Essa é a grande verdade. Então eu saio daquele modelo um pouco mais simples para entender item a item. Por que eu preciso entender item a item? Porque cada linha daquela que eu tenho dentro do meu projeto, aí a gente submete aquele desenho de arquitetura que eu falo tanto, eu tenho alguns centavos de dólares ali dentro. Então eu preciso entender cada item desse, né? Por isso que tem tanta complexidade e às vezes as empresas, o que é que elas fazem? Não, olha, eu tenho um orçamento de X, tu vai ter que colocar todo o meu poder computacional que eu preciso dentro desse orçamento. Ok, dá até para fazer isso, mas você não vai saber o impacto técnico que eu vou ter, se é o suficiente para rodar aquela aplicação. Então é importante você ter esse entendimento, é importante saber que você tem profissionais que possam te ajudar nesse dia a dia para entender essa política comercial, para entender como que eu faço essa cotação para cada tipo de item. Se eu vou usar um banco, por exemplo, standard, se é um banco enterprise, qual o custo, como é que ele calcula, se é por processamento, se é por memória, se é por armazenamento, se a minha aplicação vai precisar muito, por exemplo, tráfego de saída, eu preciso entender, aí eu vou ter que olhar, por exemplo, por qual é a nuvem que me dá uma condição de tráfego de saída, outbound, por giga mais em conta. Então tem empresa que você já tem, de largada, no primeiro giga você já está pagando. Mas tem empresa que dá, por exemplo, 10 teras livre por mês para você não ter custo com esse tráfego de saída que eu estou comentando. Então, a nuvem realmente é mais complexo do que se imagina. É importante entender, até para que você não tenha surpresa na tua fatura. Então, essa foi a ideia aqui, trazer um pouquinho dessa complexidade que é muito mais profunda. Acho que precisa de muito mais episódios como esse aqui para a gente falar. Mas aqui já dá para ter uma ideia, né? Então, o que eu faria se eu estou pensando, se eu quero entender essa complexidade ou se eu não quero entender? Primeiro ponto, não tente entender se você não está nesse mundo. Se o teu negócio é outro, deixa com que empresas que tenham conhecimento, traga especialistas tanto na área comercial, porque por incrível que pareça eu preciso de um especialista para entender bem essa política, o que está dentro, por trás daqueles números, e um arquiteto de soluções para que ele possa desenhar e possa te mostrar como que vai ficar tecnicamente e como que eu vou alinhar cada componente desse, comercialmente falando, para que eu não tenha surpresa nessa complexidade que eu tenho de números e de dados para poder chegar a uma visão ampla do meu projeto dentro de um ambiente em nuvem.